Então, uma boa noite a todos. Estamos aqui hoje na nossa live aqui da quarta-feira, né? Quarta-feira. E vamos estar fazendo, então, hoje um regado da mensagem do Café com Cristo. E o tema, nosso tema dessa noite vai ser religião. A religião, né? Jesus não me chamou para ser religioso, né? Jesus não chamou nós para ser religioso. Ele não chamou nós para uma religião. E ele também não veio para criar uma religião, né? Amém? Então vamos falar sobre esse tema hoje, né? Que é um tema interessante e ao mesmo tempo, assim, ó, vamos procurar avaliar, olhar para a minha vida com Deus, né? Para ver se não estou religioso, né? Como é que está a minha vida com Deus? Vamos ver esse tema então hoje, chegando mais gente. Então vamos começar lendo aqui hoje Lucas 18 do 9 ao 14. Deixa eu só dar entrada no pessoal aqui. Vamos ver, então, Lucas 18, do 9 ao 14, né? Então, o nosso tema hoje é religião, amém? Então, propôs também esta parábola. Alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezarem os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e o outro publicano. O fariseu posto em pé orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Amém? Então, hoje o nosso tema de hoje, então, religião. Vamos estar meditando nesse tema. Vamos ver o que é, né? E como é que nós estamos também, né? Nós estamos sendo, nosso relacionamento com Deus é religioso, né? É um relacionamento espiritual. Chegando mais um, meu Marcos. Então, saudar os irmãos que entraram aqui, irmãos Sullivan, a Luzia, irmão Marcos, né? Sejam bem-vindos, irmãos. Sullivan estava aqui, e a Francinete e a Núbia já tinham entrado também. Amém? Mas então, pedir para a nossa irmã Luzia fazer a oração inicial. Logo após, vamos ter 2 cânticos, então, com a Núbia. Amém? Amém, irmão. Saúde a todos com a paz do Senhor. Vamos orar em nome de Jesus. Grande Deus, eterno Pai, Filho e Espírito Santo, Senhor, nesta noite, Pai querido e amado, eu venho te pedir, Pai, perdão pelos meus pecados, pelas minhas transgressões. Pai, neste momento, Pai, eu uno a minha fé, Pai, com cada um, Pai, do membro do corpo de Cristo, Pai, que está unido nessa live, Pai querido e amado. E pedimos perdão, Pai, cada um de nós pelos nossos pecados, Pai. Te pedimos, ó Pai, vem sondar, Senhor Jesus, a nossa alma, Pai. E retira dela, Pai, toda religiosidade, Pai querido e amado, em nome de Jesus, Pai. Toda, Senhor, mordidão, ó Pai querido e amado, todo espírito da apostasia, Pai querido e amado, todo espírito de inquietação, Pai, da ansiedade, da angústia. Deus, em nome de Jesus, Pai. Faz, ó Deus querido e amado, uma faxina, Senhor, espiritual em nosso meio, Pai. E retira de nós, Pai, tudo, Senhor Jesus, o que tem, Senhor, te desagradado, ó Pai. Em nome de Jesus, Pai. Implanta, Senhor Jesus, cada vez mais, ó Deus querido e amado, o teu reino, Senhor Jesus, aqui em nosso meio, Pai querido e amado. Em nome de Jesus, Pai. Que a tua obra venha a ser estabelecida, Senhor, sobre cada um de nós, Pai, conforme a tua vontade, Senhor Jesus. Nos ajuda, Senhor, a olhar, Senhor Jesus, para o alvo, Pai, que é o Senhor, que é a tua presença, Pai. Nos ajuda, Senhor, a colocar o teu reino em primeiro lugar, Senhor, como está escrito em Mateus 6,33, ó Pai querido e amado. E em nome de Jesus, Pai, acaba, Senhor, com esse espírito, Pai, do ego, Senhor Jesus, que está dentro de cada um de nós, Pai.
a rejeição, Pai querido e amado. Ó Senhor, vem, Senhor, nos fazer, Senhor Jesus, cada vez mais, Pai, conhecer a Tua verdade. Porque está escrito na Tua palavra, Pai, conhecereis a verdade, Pai, e a verdade vos libertará. João 8,32. Nos ajuda, Senhor. Que nós viemos, Pai, ser limpos, purificados através do conhecer, através do se alimentar, do se consagrar, Pai. Ensina-nos, ó Pai, a em primeiro lugar nós colocar o Senhor em primeiro lugar e amar, Senhor, os nossos irmãos, ó Pai, os nossos inimigos, ó Pai. Nos ajuda, Senhor, a fazer o teu ide conforme a tua vontade, Pai, estar ligados na tua videira, Pai, em nome de Jesus. Pai, eu te entrego cada membro, Pai, que se encontra aqui nesta noite, Pai, em tuas mãos. Deus, sonda o coração e a alma de cada um deles, ó Pai. Tu sabes, ó Pai, qual é o desejo do coração de cada um, que eles necessitam. E principalmente o que o Senhor sabe, o que cada um realmente precisa, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Salva, cura, liberta, restaura, reaviva, Pai, a tua igreja, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Derrama cura, Pai, milagres, ó Pai, conforme a tua vontade, Pai. E que o teu reino, Pai, venha ser implantado, Pai, em cada um de nós, cada dia, cada segundo, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Que nós íamos morrer, Senhor Jesus, para que a tua graça, a tua presença, Pai, venha, Senhor, ser transbordante, Pai, venha contaminar a todos que estão à nossa volta, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Abençoa essa live, abençoa o louvor, Pai querido e amado. Abençoa a palavra, Pai apostólica que vai ser transmitida, Senhor Jesus. Abençoa, Pai, em nome de Jesus, o ministro da palavra, Pai querido e amado. Usa o teu servo, Pai Sérgio Alves, conforme a tua vontade, Pai querido e amado. Abençoa cada presbítero, ó Pai. Em nome de Jesus, Pai. Que eles viam, Senhor Jesus, fazer, Pai, a tua vontade, Pai. E que eles viam cuidar das ovelhas, Pai, não conforme eles querem, mas sim conforme tu queres, ó Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Amém, irmãos. Levante suas mãos e glorifique a Deus. Porque é chegada a nossa plena redenção. Levante suas mãos e glorifique a Deus. Porque é chegada a nossa plena redenção. Essa esperança nos dá coragem. Essa esperança nos dá coragem. Até nos momentos de tristeza e de tribulação. Sentimos o teu poderoso amparo, que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. E a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Amém.
irá perderá. Se alguém quiser salvar, a sua vida irá perderá. Se alguém quiser salvar, a sua vida irá perderá. Irá perderá. Se alguém quiser salvar, a sua vida irá perderá. E quem perderá sua vida por amor de Cristo, e quem perderá sua vida por amor de Cristo, minha vida é Cristo, tua vida é Cristo, a vida é Cristo. E quem perderá sua vida por amor de Cristo, e quem perderá sua vida por amor de Cristo, e quem perderá sua vida por amor, irá achá-la. Minha vida é Cristo, tua vida é Cristo, a vida é Cristo. Se alguém quiser salvar, a sua vida irá perderá. Irá perderá. Se alguém quiser salvar, a sua vida irá perderá. E quem perderá sua vida por amor de Cristo, e quem perderá sua vida por amor de Cristo, e quem perderá sua vida por amor, irá achá-la. Minha vida é Cristo, tua vida é Cristo, a vida é Cristo. E quem perderá sua vida por amor de Cristo, e quem perderá sua vida por amor de Cristo, e quem perderá sua vida por amor, irá achá-la. Minha vida é Cristo, tua vida é Cristo, a vida é Cristo. Amém. Abrir as suas Bíblias em João 7, no versículo 38. João 7, versículo 38. Vamos orar esse versículo juntos. Palavras que saíram dos lábios, da boca de Jesus. E temos que prestar muita atenção no que ele está falando conosco, porque vai ser útil para a nossa vida, nosso futuro, o nosso agora, o nosso viver. Tudo que Jesus nos falou através das Escrituras são importantes. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Amém. Reparem, irmãos, vamos voltar ao versículo aqui. Deixe a Bíblia aberta, fica olhando para ele.
E você fica naquele espírito de oração, pedindo, clamando a Deus para o Espírito te revelar a vida, o poder de Deus que está nessas palavras. É importante isso. Jesus diz, quem crer em mim. Jesus não falou aqui nessas palavras coisas do tipo, quem me conhece, quem tem o conhecimento da doutrina, quem é teólogo, quem tem o domínio doutrinário das Escrituras. Não. Não está escrito isto aqui. Não está escrito isto aqui. O que está escrito diz assim, quem crer em mim. Esse chamamento, esta revelação que Jesus traz, o crer em mim, não é uma questão de conhecimento doutrinário. Deus está batendo muito nessa tecla ultimamente, para que a gente possa se liberar dessas trevas que estão em nossas mentes e nossos corações, de que apenas o conhecimento tem poder para nos fazer crescer e desenvolver, agradar a Deus, nos tornar nova criatura, nos tornar plenificado de vida. Não. Jesus está querendo assim iluminar a nossa mente que está em trevas, que absolutizou que o conhecimento substitui a fé. E o crer, a confiança em Deus, a confiança em Jesus. Se você repara, de uns 10, 15 dias para cá, o Espírito está operando através da palavra para nos jogar luz nas nossas trevas que estão dentro do nosso coração, da nossa mente. Porque nós temos uma convicção falsa, errônea, interna, de que se temos o conhecimento das Escrituras, agradamos Deus e estamos satisfazendo a Deus como membros do corpo de Cristo. Não estamos. Vou repetir, não estamos agradando a Deus apenas por ter o conhecimento doutrinário do mistério de Deus que é Cristo. Sempre, sempre a fé precede o conhecimento da doutrina em valores. Se você quer mensurar valor, o que é mais importante? O conhecimento doutrinário, você ter um domínio de conhecer doutrinariamente a Bíblia, ou ter fé. Eu quero dizer para você que a fé precede sempre, sempre a doutrina e o conhecimento. Observe um centurião naquela experiência com Jesus. Ele tinha um amado servo em sua casa que estava à beira da morte. E como ele amava e prezava muito esse funcionário, esse servo, ele queria vê-lo curado, porque ele era muito precioso para a sua casa, para a sua vida. E assim, quando nós amamos pessoas, sempre queremos o bem para ela. Pois bem, o centurião não estudou o Novo Testamento. Eu tenho convicção de que ele não conhecia o Novo Testamento. O centurião não era um judeu letrado em casa desde o nascimento, como muitos judeus eram na época. Então ele não tinha conhecimento doutrinário da Bíblia. Mas se você pegar os fariseus da época, contemporâneos do centurião, você colocar lado a lado eles, você facilmente iria concluir que o povo de Deus era o judeu, quem conhecia a doutrina era o judeu, eram os fariseus, que quem dominava o assunto doutrinário de Deus era eles, e que eles cultuavam Deus no templo, que eles ofereciam sacrifício, que eles cumpriam todas as regras dos sinais, toda a exigência da lei em matéria mística,
Eles lá tinha os holocaustos, as oferendas que eles faziam, a adoração a Deus no templo, a oração nona, a oração da sexta, tudo eles cumpriam, o jejum. Mas quem teve fé entre uns fariseus ou o centurião? Quem manifestou a crença, a confiança inabalável na pessoa de Jesus? Começa que os que conheciam a lei, que cultuavam Deus, não acreditaram, não receberam o advento do Messias. Tão profetizado pela lei que eles conheciam, pelas profecias que eles conheciam. Eles não aceitaram, não receberam, não tiveram fé. Continuaram com o seu domínio mental doutrinário, mas não confiaram nas profecias que conheciam. Por quê? Porque a circunstância na qual Jesus veio e vivia não os agradava. Porque eles tinham modelos de como deveria ser um Messias. Eles tinham obstinações já pré-formalizadas em seu coração e suas mentes. Eles só queriam um Messias rico, poderoso, avassalador, para matar todo e destruir todo o Império Romano. Só que Deus não vai seguir os caprichos das almas religiosas. Deus vai fazer o que Ele quer fazer, nós temos que receber, aceitar e agradecer. Pois esse centurião, desconhecendo a lei, desconhecendo que, na verdade, quase tudo sobre a economia divina do Novo Testamento, do sangue de Jesus, da morte de Jesus, nada ele sabia. Mas uma coisa ele sabia. Aquele homem que estava diante dele, o qual ele implorou e procurou para curar o seu criado. Ele tinha confiança que aquele homem tinha o poder para libertar, curar o seu servo amado. Os fariseus não tinham essa fé. Não sei se vocês perceberam isso. Então, ele não fez curso de teologia, ele não estava aos pés de Gamaliel, ele não ia ao Sinédrio, ele não ouvia a lei no templo, ele não oferecia sacrifícios a Deus. Mas quando ele viu Jesus, ele disse: esse é Deus. E isso basta, não preciso conhecer mais nada. Isso basta. Esse é Deus. E se é Deus, pode tudo. E eu estou com um problema. E Jesus disse: nunca vi fé igual a essa, nem em Israel. Quantas coisas você pode tirar proveito de princípios valorosos, riquíssimos dessa passagem, dessa experiência desse homem. Porque a experiência desse homem trouxe muitas doutrinas para nós. Mas as doutrinas não substituem a vida. Não substitui a vida. Agora, as experiências desse homem com Jesus são valiosas, preciosas, para nos introduzir na fé. Mas eu não posso separar a doutrina dessa experiência e achar que o conhecimento dessa doutrina, sem confiar plenamente em Jesus, vai fazer eu desenvolver, crescer e manifestar a vida. Isso é um engano. Não é dessa forma que Deus opera em nós. Veja bem, o encontro desse centurião com Jesus foi eficaz por causa da fé que havia em seu coração e da certeza de que aquele Jesus era Deus. Não sou digno de que um Deus como tu, o Deus vivo, entre na minha casa. Que fé, irmão. Que adoração, irmão.
Que respeito a Deus, que temor de Deus. É por isso que muitos que virão nos últimos dias vão preceder os antigos na fé. Porque eles vão chegar, eles não querem saber os passos doutrinários de uma fé. Eles querem manifestar a sua confiança em Deus. É só isso que eles querem. E hoje, eu percebo isso. Está chegando gente que tem fé, confiança em Cristo. E não precisa saber todas as doutrinas da Bíblia para crer em Jesus. Mas eles têm fé. O meu justo viverá por fé. Pela fé. Está escrito. O meu justo. Sem fé, ninguém me agrada, disse Cristo. E agora? Vamos continuar nesta vida religiosa manifesta nesta geração? Porque estamos vivendo vida religiosa por causa da observância do nosso proceder na presença de Cristo. Quando você vê erros, problemas nas pessoas, fraquezas, se você agir por fé, você ajuda ele a vencer pela fé em Jesus Cristo. Mas o que você tem feito diante das fraquezas dos teus irmãos, você tem se utilizado de um princípio farisaico horrível, que é julgamento. Usar a palavra de Deus para julgá-lo, matá-lo, colocá-lo por terra, para que ele não se levante mais. E isso manifesta a maldade da religião, o desamor da religião. A arma mortal no reino de Deus e divisiva é a religião. O amor edifica. O conhecimento ensoberbece. Te desliga de Cristo. O conhecimento só serve para me introduzir na fé e viver por fé. Depois que o conhecimento foi utilizado para me colocar na fé, eu deixo o conhecimento de lado. Entenderam isso? Que o Senhor abençoe a todos. Amém. Amém, irmão. Então, voltando aqui, então, o nosso tema de hoje, então, é religião, né? Religião. Vamos desenvolver um pouco esse tema, então, aquilo que eu falei no começo, Jesus não nos chamou para a religião, né? Não foi para isso que ele nos chamou. Na verdade, se a gente for olhar, tem sempre que olhar lá para o livro de Gênesis, como tudo começou, né? Começou, então, Deus criou o homem, né? Deus criou o homem para a terra, né? Colocou ele na terra, e ele queria um representante dele ali na terra. Ele queria implantar o reino dele na terra, né? Para isso que Deus criou o homem. Mas o que aconteceu? O homem caiu, né? Tudo aquilo que a gente já sabe, Gênesis 3, que era do homem. O homem, então, desobedeceu a Deus. E a hora que ele caiu, né? O homem tem um corpo, uma alma e o espírito dele morreu, né? Ou seja, ele perdeu a comunicação com Deus, né? E essa comunicação somente pode ser recuperada através de Deus. E Deus usa quem? Usa Jesus Cristo, né? Então, quando Jesus nos chama, não é para uma relação religiosa. Ele quer novamente se relacionar com a gente. Deus quer se relacionar com o homem, né? E Deus é um Deus vivo. Então, o irmão falava da fé, né? Tudo isso vem por fé. Então, nós novamente podemos chegar a Deus por fé, né? E é através de Cristo. Então, Jesus falava, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, nós vamos chegar ao Pai, chegar a Deus,
né, através de Jesus Cristo. Mas aí a gente sabe que teve, né, Deus criou os mandamentos, né, criou toda uma série de princípios, né, para o homem seguir. E então, o que aconteceu? Aí aquilo que o irmão estava falando no vídeo ali, né? Não basta eu conhecer, eu tenho que praticar, né? Então, para eu me relacionar novamente com Deus, o homem caiu, né? E perdeu a comunhão com Deus porque ele desobedeceu, rebelião. Então, eu me religo a Deus pela obediência à palavra, né? É pela obediência à palavra que toda obra de restauração, né, vai ser feita na minha alma. Amém? E tudo é através de Cristo. Então, a gente sabe o que aconteceu lá na época de Jesus, né? Tinha os escribas, os fariseus, saduceus, todos eles eram pessoas que foram chamadas por Deus, né? Eles eram os representantes de Deus na Terra, né? E Jesus veio, Jesus era o Messias prometido, eles não conseguiram aceitar Jesus como o Messias, né? Rejeitaram Jesus, né? E Jesus censurava muito eles porque eles eram muito religiosos, né? Então, qual é a característica do religioso? Ele conhece, ele prega muito bem, né? Ele aparenta, né? Ele é muito aparente, mas ele não vive, né? Não vive. E agora, então ele quer chegar perante Deus pela força dele. Isso é importante. Nós só chegamos a Deus através de Jesus Cristo. Então eu preciso de Jesus, né? Amém? Jesus, então é importante eu ter uma experiência com Deus. E a primeira coisa que eu tenho que fazer é aceitar Jesus como Senhor e Salvador, né? Então eu digo, tudo é por fé. Eu digo, eu aceito Jesus, eu te aceito como meu Senhor, meu Salvador, né? Eu aceito que tu morreu por mim na cruz do Calvário. E eu recebo então o Espírito Santo. Aí acontece o quê? Meu espírito que estava morto, né, eu recebo um novo espírito. O Espírito de Deus se mescla com o meu espírito. Eu nasci de novo, né? E quem tem essa experiência sabe que de repente as coisas mudam para ele, até os gostos dele mudam, né, as vontades, né? Só que essa nova vida tem que ser alimentada, né? E é através da palavra. Amém? Mas então tudo isso é o processo de recriação, o processo de salvação que Deus tem por nós, né? Então, se tu ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador, aceita o Senhor Jesus, né? Aí começa toda a obra de salvação. Aí tu vai começar novamente a poder chegar até Deus, né? Amém? Mas não é pela religião. Então, o que é a religião? Então, agora, o objetivo, então, dessa mensagem é para aquelas pessoas que já estão com o Senhor, já tem um tempo também, né? Como é que eu estou, né? Eu ainda sou um praticante da palavra, né? A palavra diz assim que a Bíblia diz que é tornar-vos praticantes da palavra, não somente ouvinte. De repente eu comecei a ouvir, ou de repente eu só pratico aquilo que eu quero, né? Isso é religião, né? Eu escolho o que eu pratico, né? É claro que eu vou pecar, isso pode acontecer, né? De repente eu pratiquei, não pratiquei, mas está em mim confessar o pecado, me arrepender, né? E seguir perseverando, né? Agora o problema é o quê? É o do religioso, é quando ele simplesmente ele aceita aquela vida de aparência, né? Que é o que acontecia com os fariseus lá, né? E vive pela aparência, né? Ele tem uma vida religiosa, acaba o desfrute de Cristo, né? Porque isso é vital na vida do cristão, eu ter intimidade com Deus, né? Eu dia a dia tá conhecendo Cristo. Esse relacionamento é fundamental, né? Mas qual o problema do religioso? Então tem uma passagem que Jesus mostrava como é que é o religioso, até para nós ver, né? Como é que eu tô? Se não tem nada que eu esteja parecido com os fariseus ali, né? Vamos ver então Mateus 23, aqui descreve como é que é o religioso, né? Mateus 23, do 1, vamos ler a partir do versículo 1 ali, né? Aqui Jesus chegou então lá e exortou tremendamente os fariseus, né? E os escribas, né? Olha que vamos ver aqui desde o início, então.
Então falou Jesus às multidões e aos discípulos. Então falou para muita gente, discípulo e multidão, né? E ele começou falando assim: na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Para esses dois que ele falava, né? O que ele disse ali? Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem. Quer dizer, o religioso conhece a palavra, ele prega bonito, né? Então, fazei e guardai tudo que eles disserem. Porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Aqui está o problema do religioso, né? Ele prega bem, né? Ele conhece a palavra, né? É tudo muito bonitinho, né? Mas eles dizem e não fazem, né? Então, vou ver o versículo 4. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-lo, né? Então, o religioso gosta de cobrar dos outros, né? Ele enxerga muito fácil o defeito do irmão, né? Amém? Então, ele aponta os defeitos do irmão, ele adora julgar o irmão, né? Então, a gente sabe que a gente tem que ajudar o irmão. E se eu vejo um defeito, um erro, eu tenho que auxiliar aquele irmão, eu tenho que orar por ele. Mas eles não, né? Eles julgam, né? Eles apontam erros. Então, esse é o religioso, né? A gente sabe que o religioso é um espírito da religiosidade. Sempre tem um espírito que atua, né? Esse aqui é o espírito da religiosidade. Ele conhece, não pratica, mas cobra dos outros, né? Então, aqui no 5, vamos ver o 5 aí. Praticam, porém, todas as suas obras, com o fim de serem vistos, pode sublinhar ali, com o fim de serem vistos dos homens, né? Pois alargam os seus lactérios e alongam as suas franjas, né? Então, eles gostam do quê, né, irmão? Né? Eles gostam de aparecer, né? Eles querem serem vistos, quer dizer, eles querem ser bem falado, né? Ah, mas como é que o irmão é espiritual, né? A misericórdia, né? E sempre a honra e glória é para Deus. Se Deus me chamou, a honra e glória é para Ele, não é para mim, né? Então, versículo 6 agora, ó, continua aqui descrevendo o religioso. Amam o primeiro lugar nos banquetes, né? E as primeiras cadeiras nas sinagogas. O 7, as saudações nas praças. E os serem chamados mestres pelos homens, né? Então, nota o que acontece. Esse espírito faz com que o homem, né, faça tudo, né, para ser exaltado, né? Amém? E Deus nos chama para quê, né, irmão? Não é para nós ser exaltado, mas é para Cristo ser exaltado através de nós, né? Porque quem vai nos exaltar é o Deus, não é as pessoas. Se eu acho assim, eu estou buscando me saciar em homens, né, em pessoas, né? Ó, o versículo 8, vós, porém, não sereis chamados mestres, né? Porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. Olha aqui, né? Jesus disse algo muito importante, né? O mestre, na verdade, é Cristo. Ele pode dar os dom de mestre para mim, né? Mas não é, o dom é de Cristo, né? Eu posso ter um ministério de mestre, mas eu estou exercitando aquele dom que Cristo me deu. Uma honra e glória para Cristo, né? Então, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos, né? Nós todos somos irmãos. Vamos ver o 9 agora. A ninguém sobre a terra chameis vosso pai. Eles tinham aquilo de pai Abraão, né? Porque só um é vosso pai, é Deus, né? Aquele que está nos céus. Amém? Então aqui Jesus escrevia todos os problemas do religioso. E o 10, nem sereis chamados guias, porque um só é vosso guia, o Cristo. Então, quem nos guia é Cristo. Se uma pessoa usa, né, usada por Deus para me auxiliar, eu sei que é Cristo que está usando aquela pessoa, né? Eu não posso, então, ficar idolatrando pessoas, eu não posso querer também ser idolatrado por pessoas, né? Nem? E aqui, então, o versículo 11, mas o maior dentre vós será vosso servo. Olha que é muito importante isso aqui, né? Vamos parar um pouquinho no 11, então. O maior dentre vós, se Deus te levanta, te exalta, quem deve exaltar nós é Deus, né? Tu, de repente, está numa posição ali, né? Perante todos ali.
o maior dentre vós será o vosso servo. Então, quanto mais Deus me usar, mais eu tenho que servir. Jesus nos chamou para ser servos, né? Servos dele. Que ele quer edificar o reino dele na terra, né? Então, agora o versículo 12, né? Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, né? A gente viu no início o fariseu e o publicano ali, né? E quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Né? Então, eu tenho que estar numa posição de humildade. O fariseu ali, né, estava se exaltando, né, as coisas que ele fazia, mas ele estava julgando o publicano, né? Julgava o publicano ali, apontava os defeitos. E o publicano estava lá no fundo da igreja, lá, né? Se humilhava para Deus, reconhecia os pecados dele, né? Porque todos nós somos pecadores, né? Então, Deus nos chama para a santificação, mas isso é um processo. Vai acontecer de eu pecar, mas a gente sabe que enquanto o sangue de Jesus estiver em vigência, isso acontecerá durante toda a era da graça, né? Eu clamo pelo sangue de Jesus, né? Eu peço perdão, eu me arrependo, né? Então, envolve esse processo. Então, eu pequei, confesso o pecado, né? E tomo uma posição de rejeitar, de, né, não pecar mais. Jesus falou para a mulher adulta, né? Vai, não peques mais. Amém? Então, é todo esse processo, mas nunca o processo pode ser um processo de autoexaltação, isso é religião, de julgar os outros, né? De se achar melhor que os outros. Todos nós somos irmãos. E quanto mais Deus me usa, mais servo eu tenho que ser. Né? Jesus demonstrou isso lá, quando lavou os pés dos discípulos, né? Lavou os pés, ele se colocou na posição de servo, né? Ele estava ali para servir, uma posição de humildade, e é o que Deus quer de nós. Eu tenho que estar naquela posição, então, né? De servo, tendo humildade. Se eu fizer assim, Deus está me guardando, né? Que ele exalta o humilde. Já aquele que se exalta é humilhado. Deus não se agradou do publicano, né? Deus não se agradou do fariseu, né? O fariseu estava se exaltando ali, embora ele fizesse muitas coisas ali, né? Praticasse mandamentos, mas a misericórdia ele não tinha, ele julgava, né? Amém? Então Jesus se agradou do publicano, que era pecador, né? Mas estava ali, ele reconhecia os pecados, ele se arrependia. E é o que Deus quer de nós, né? Deus hoje faz uma obra nos nossos corações, né? Então é importante a gente olhar, por isso que falou nessa mensagem, né? Olha agora para ti, que já tem tempo de igreja, né? Como é que eu estou? Eu ainda julgo muito, eu ainda olho só para os defeitos dos irmãos. Eu tenho orado pelos irmãos, né? Que estão passando por fraquezas, dificuldades. Eu julgo eles, né? Amém? Que posição eu estou, né? De fariseu ou de publicano? Então é importante a gente ver isso aí, né? Jesus se agradou do publicano, né? Amém? Que ele reconhecia os erros dele. O fariseu só se exaltava. Ele estava todo errado, mas não conseguia enxergar. Esse é um defeito daquele que está sob o espírito da religião, ele não consegue enxergar os defeitos dele, né? Isso é muito sério, então. Então a importância que tem da gente estar sempre na presença de Deus, para olhar para o Espírito Santo mostrar como é que nós estamos, né? Amém, meus irmãos? Então, estamos aqui, a gente está falando sobre esse assunto religião, e o importante que o Espírito Santo tocar e poder compartilhar. Hoje tem uma pessoa nova aqui, a Divaci, né? Seja bem-vindo. É bom sempre ter mais pessoas aqui nessa live, né? Lembrar que essa live, então, ela fica lá no nosso canal do YouTube, né? Temos agora um canal do YouTube, Igreja em Natal, né? E lembro sempre que nós estamos na campanha agora de mais inscrições. É importante as inscrições para o canal ser mais divulgado, né, pelo próprio YouTube, né? Então, tu não se inscreveu? Se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha. Tu vai ajudar essa obra de evangelismo, que o objetivo do canal Igreja em Natal é levar o evangelho do reino, né? E esse evangelho do reino, né, será pregado por todo mundo, né? Por testemunho a todas as nações, né? Por testemunho, a dar testemunho a todas as nações, que a gente sabe que então vem o fim. Então começa o reinado de Jesus Cristo. Amém? Mas está aberto para vocês. Quem mais quer compartilhar?
Temos um bom número de irmãos e irmãs aqui. Está aberto para vocês, irmãos. Uma hora, então, mas depois vou abrir de novo, né? Porque sinto que tem mais gente aí que pode falar. A Nora pode compartilhar também com a gente. Agora, então, vamos abrir em 1 Coríntios 8, versículo 1. Então, diz assim: no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Então, essa segunda frase aqui, né, ela diz muita coisa. Então, aqui diz que o saber, o conhecimento, a religião, né, eu conhecer a doutrina, ensoberbece, me deixa orgulhoso, acha que eu sou bom, né? Mas o amor edifica. Então, se eu amo a Deus, se eu amo os irmãos, eu vou cumprir a palavra, né? De uma forma natural, porque eu vou fazer isso para agradar a Deus, para edificar as pessoas, né? Então, Deus, ele quer que a gente cumpra a palavra, não para os outros olhar para mim e achar que eu sou espiritual, mas para que eu possa estar expressando Deus, né? E estar edificando as pessoas. Deus quer me usar como vaso de edificação, né? Então, nós precisamos, né, estar sendo vasos de edificação. Vamos abrir também em Colossenses 3, 1 e 2. Então, diz aqui: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo. Quando que a gente ressuscita juntamente com Cristo? Quando a gente desce as águas do batismo, a gente morre para a velha vida, para a velha criação, né? Para o homem natural, aquele homem que vivia pelas coisas do mundo, pelo conhecimento humano, né? E quando a gente sai da água, a gente ressuscita com Cristo, né? E a partir daí eu tenho que começar a me alimentar não mais das coisas do mundo, mas das coisas de Deus. Então diz assim: ó, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. E como é que eu busco as coisas do alto? Lendo e meditando na palavra de dia e de noite, que nem Jesus disse para Josué, né? Medita no livro da lei de dia e de noite, né? Mas não para tu conhecer, mas para viver, para colocar em prática aquilo que tu conhece, né? E aí tu vai ser bem-sucedido em tudo que tu realizar. Então, a palavra, ela é um manual do fabricante, né? Deus explica como é que o homem tem que viver. E se o homem começa a praticar a palavra, ele começa a ter experiências com Deus. E ele começa a ter sucessos, né? Vitórias, né? Versículo 2. Pensai nas coisas lá do alto. Então, aqui está falando no meditar. Se eu fico pensando na palavra, eu começo a meditar, a palavra começa a entrar dentro da minha alma, dentro da minha mente. Ela começa a renovar os meus pensamentos, né? Então, eu tenho que focar na palavra, não nas coisas que são aqui da terra, porque às vezes nós estamos muito preocupados com as coisas daqui da terra, né? E aí a gente acaba se desviando de Deus, né? Vamos ler o 3 e o 4 também. Então, diz assim: ó, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Então, quando que eu morri? Quando eu desci as águas e eu me batizei. E agora a vida de Deus, ela está oculta juntamente com Cristo no meu espírito, né? Mas essa vida eu tenho que estar alimentando ela todos os dias por meio da palavra. Para quê? Para que quando ela crescer, ela possa se manifestar. Versículo 4, então.
Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Então, Cristo quer se expressar por meio de nós. E quando ele estiver se expressando por meio de nós, de uma maneira assim já, né, bem abundante, né, nós vamos estar começando o processo de glorificação, nós começamos a ser glorificados, o caráter de Cristo começa a se expressar por meio de nós, até que ele possa, né, nos usar quando ele quiser. Aí vamos ler só lá então João 7,38. Quem crer em mim, como diz a Escritura, como diz a palavra, né, do seu interior fluirão rios de água viva. Então, quando Cristo crescer dentro de mim, começar a exercer o governo na minha alma, começar a se expressar por meio de mim, diz ali, do seu interior fluirão rios de água viva. O Cristo vai começar a fluir de dentro de mim, né? Então, eu vou começar a ser uma expressão de Cristo. E esse é o propósito de Deus conosco, né? Que a gente seja expressão de Cristo, né? Que o rio de água viva possa fluir por meio de nós, amém? Amém, irmãos. E o rio de água viva é o Espírito Santo, né? Amém? Eu aceitei Jesus, eu tenho o Espírito Santo em mim. Eu começo a ter experiências, né, com o sobrenatural. Eu começo a poder contatar Deus, né? Mas mais alguém? Tem uns poucos minutos aqui ainda que dá para compartilhar ainda. Quem quer? Dá para ser mais um compartilhar aí. Como é que estão aí os irmãos, irmãs? Tem aí a irmã Francinete, o Súlio, o Marcos, tem aqui a Elizabeth, João Marcondes, a Núbia, a Luzia. Vamos compartilhar um pouco aí, dar mais que seja mais um pãozinho aqui hoje para os irmãos. Irmã Luzia? Estou aqui só ouvindo, irmão. A palavra está muito boa para a gente falar alguma coisa e acabar estragando. Tá maravilhosa a palavra. Eu fico vendo assim, irmão, que a palavra, ela tá assim, é como o irmão, o apóstolo falou, né, que estamos vivendo já os últimos dias da era da graça, né? E assim, as palavras tá vindo assim com tudo mesmo, cortando mesmo, né? Acabando assim com os bichos, os cambistas que estão dentro da gente, né? Então, assim, hoje o Café com Cristo, assim, eu tava lá na roça trabalhando, né? E eu ouvi 2 vezes, porque assim, mexeu muito comigo, que falou sobre a religiosidade, né? Que falou sobre os fariseus, né? Falou sobre o centurião, né? E assim, irmãos, eu fiquei muito envergonhada, né, perante o Senhor Jesus, porque eu tenho visto, assim, irmãos, não só na minha vida, mas em cada cristão, os fariseus, né, os escribas e fariseus, né? Nós estamos com esses espíritos malignos dentro da gente, essa é a verdade, né? E ali, quando o apóstolo falou assim que o cristão mesmo, são tão poucos cristãos que servem ao Senhor, né? Tipo 2%. Eu me envergonhei assim de uma maneira, eu digo, Jesus, misericórdia, meu Pai, 2% que realmente não está vivendo na religião, né, no fariasismo, né, só fala, só lê, só medita, mas não vive, né, fica praticamente lê, mas não vive para si, vive a vida dos outros, né, falando, né, ler para os outros. Muitas vezes nós cristãos, nós vai fazer até grupos familiares, né, e a gente fala tanta coisa que a gente não vive, né, irmãos? Então, assim, isso é uma vergonha para nós cristãos, é uma vergonha para mim, principalmente, né? Então, assim, irmãos, realmente eu estou envergonhada, né? Eu estava ali ouvindo e eu falei com o Senhor ali na hora, misericórdia, Senhor, tira esses cambistas de mim. Eu quero ser purificada, eu nasci para servir a Cristo, né? Para servir o Senhor Jesus, eu quero ser diferente, né? E eu não quero ser diferente como as demais pessoas. Eu quero ser como Cristo quer que eu seja, né? Eu creio assim, irmãos. Uma vez eu falei para uma pessoa falou assim: Luzia, tu só quer ser santa. Aí eu falei assim: não, meus amores, eu ainda não sou santa, mas eu estou caminhando para santificação,
né? E quando nós estamos caminhando para a santificação, irmãos, o Senhor mexe na nossa estrutura. O Senhor abala a nossa estrutura, porque Ele tem que arrancar os bichos que estão dentro da gente. Para a gente ser diferente, irmãos, muitas vezes a gente quer ser diferente. Mas, irmãos, para a gente ser diferente, para a gente ser consagrado, para a gente ser realmente santos, isso vai doer mesmo. Vai doer, irmão. A gente vai... É luta, é batalha, porque a cada dia a gente estamos, vamos supor, irmão, a gente está ali em João, né, 8:32, e conhecereis a verdade vos libertará. Então, quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu vou ver, meu Deus, eu tenho que consertar nisso. Eita, meu Deus, eu tô magoada com aquela pessoa, eu tenho que perdoar, eu tenho que me consertar com aquela pessoa. Né? Conhecer a verdade é isso, irmãos. É você ler a Bíblia e você colocar em prática. Né? Uma coisa eu aprendi assim, irmãos, aquele versículo também de Isaías 54, 54, 5 é 4, 55, não, deixa pra lá, que diz assim, que o Senhor já levou sobre si todas as nossas dores e todas as nossas enfermidades. Então, irmãos, muitas vezes eu tô cheia de dor, eu tô ansiosa, eu tô angustiada, né? Mas o Senhor está escrito, irmãos. Jesus já levou sobre si. Então eu tenho que orar em cima disso e eu tenho que determinar que eu já estou curada. Mas aí vem o que, irmãos? O diabo vai lançar, vai continuar aquela dor, vai continuar aquela ansiedade, aquela angústia, mas nós temos que, fazer lá como está em Romanos, né? 12:32. Que o Senhor o quê? Nós temos que fazer o quê? Renovar a nossa mente. Se eu orei e eu decretei, porque está escrito que o Senhor já levou sobre si, irmãos, eu tenho que estar renovando a minha mente. Satanás, sai, o Senhor disse que eu já estou curada. Eu tenho que determinar. Então, hoje, irmãos, eu levantei realmente ruim de dor. Mas aí eu fui dar minhas primícias e eu falei, Senhor, o Senhor disse que já levou sobre si todas as minhas dores. Então, Senhor, eu creio nisso. Nós temos que ser, irmãos, que nem um centurião. O Senhor falou que ele já levou, então ele já levou. Por que eu tô com isso? Porque o velho homem, os cambistas que tá dentro de mim, irmãos, eles estão sentindo as dores. Então, se ele sente as dores, eu também vou sentir. Porque eles têm que sair. Então, renovar a mente é isso, irmãos. É a gente citar a palavra e nós ficar firme naquela palavra. E não mais, irmãos, ficar na religiosidade. Eu oro, eu faço tudo para Deus, vamos supor, eu oro, eu determino aquela cura, aquele negócio, mas aí eu vou ficar, meu Deus, ai Jesus, eu tô sentindo a dor ainda. Ai, eu tô muito com mal-estar, essa tontura que não me deixa em paz. Oh, meu Deus, mas meu estômago tá doendo. Não, irmãos, se eu orei, entrega na mão do Senhor. Por mais que esteja sentindo aquela dor, sentindo aquela angústia, faz de conta que ela não existe. Resistir o diabo, ele fugirá de vós. Nós não viemos mais, irmãos, ficar na religiosidade. Ficar fazendo as mesmas coisas sempre. Vamos pedir perdão a Deus, porque nessa manhã eu me envergonhei de uma maneira tão grande que eu não queria nem falar, mas aí o irmão deu a segunda oportunidade e não teve como correr. Amém, irmãos, eu agradeço pela oportunidade. Amém, irmãos. Então lembro que esse fim de semana tem encontro, né, lá em São Paulo, sábado, 14h30, encontro microrregional em São Paulo, com transmissão pela internet, dá para assistir, né, pelo canal da Rádio TV Menorá. E no sábado já tem o culto de recepção, que vai ser às 20 horas, 8 da noite, né? Então, fim de semana tem bênção aí também. Amém? Mas, para finalizar, então, amanhã nós voltamos, 19 horas, né? Pedir para a Nora fazer, então, a oração final. Amém? Amado Deus, amado Pai, em nome de Jesus, Senhor, queremos nesse momento, Senhor, te agradecer, Senhor, pelo alimento puro, genuíno, Senhor, que tu nos enviaste do céu, Senhor, em nome de Jesus, pela tua palavra, Senhor, que é como uma espada de 2 gumes, viva e eficaz, que pode, Senhor, cortar e separar juntas e medulas, Senhor, que pode retirar os enganos da nossa mente, Senhor, possa renovar a nossa mente através da palavra, Senhor, em nome de Jesus, sarar o nosso corpo, Senhor, e nos dar vitória, Senhor, em nome de Jesus, nos capacita, Senhor, a confiar em Ti e resistir, Senhor, às trevas, Senhor, até que a vitória venha para nós, Senhor, em nome de Jesus. Te louvamos já e te agradecemos, Senhor, porque Tu és, Senhor,
aquele que pode todas as coisas, Senhor. Para ti não há nada impossível, Senhor, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Amém, irmãos. Então, Deus abençoe cada um de vocês, irmão Luzia, Amém, Lívia, irmão. Deus abençoe a todos também. Francinete, irmã, tudo bom? Deus abençoe, irmã Sullivan, Marcos também.